Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a aula 5 e 6, que são as frações interessantes. Objetivos de aprendizagem: comparar e ordenar as frações associadas às ideias de partes de inteiros e divisão, identificando frações equivalentes, frações próprias, frações impróprias e frações aparentes. Ler, interpretar e resolver problemas que envolvam o cálculo da fração de uma quantidade e cujo resultado seja um número natural, com e sem uso de calculadora. E ler, interpretar e resolver problemas que envolvam porcentagem, com base na ideia de proporcionalidade ou usando frações equivalentes em diferentes contextos. É o nosso Aprender Sempre do 8º ano, lá na página 62. Habilidades: ler, interpretar e resolver o mesmo problema utilizando diferentes algoritmos. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar! Primeiramente, vamos lembrar os tipos de frações. Eu tenho 3 tipos de frações: as frações próprias, onde o numerador é menor que o denominador, o numerador é menor. Eu tenho as frações impróprias, onde o numerador é maior. O numerador é maior, então ele é maior que um inteiro, a fração. E eu tenho as frações aparentes, que onde o numerador é divisível pelo denominador e que forma um número inteiro. 8 dividido por 8 é 1. 6 dividido por 2 é 3. E 10 dividido por 5 é 2. Observe as frações do quadro e responda as perguntas a seguir. No caso, eu tenho várias frações, onde a alternativa A, a letra A, pergunta: quais frações são próprias? As frações próprias é aquela onde o número de cima, que é o numerador, é menor que o denominador. Então, a gente vai fazer elas quadradinhos vermelhos. 3/4 é uma fração própria, 6/8, 5/6, 1/4, 2/5, 5/20, 1/milésimo, 2/8 e 7/9. São as nossas frações próprias. A B, quais são as frações impróprias, onde o número de cima é maior que o denominador, no número de baixo, e que elas são maiores que um inteiro? A gente vai fazer elas com quadradinhos vermelhos também. Quem são eles? 15/7, 14/3, 48/16, 171 35/21, 50/25, 42/14, 12/4 e 105/63, que são as frações impróprias. Agora, vamos escolher as frações que são chamadas de aparentes. Só que a gente vai colocar elas no quadradinho verde. Quem são as frações aparentes? Aquela que eu divido e dá um número inteiro. No caso, 48 dividido por 16 dá um número inteiro. Outro, 50 dividido por 25 dá um número inteiro também. 42 dividido por 14 também dá um número inteiro. E 12 dividido por 4 também dá um número inteiro, que é, no caso, 3. A D. Uma fração é equivalente à outra quando é obtida a partir
da multiplicação ou divisão do numerador e do denominador por um mesmo número natural, diferente de zero. Veja o seguinte exemplo para a fração 2/3. No caso, ele fala que 2/3, se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, vai dar 4/6. E 4/6, se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, vai dar 8/12. E se eu multiplicar, vai dar 16/24. São frações equivalentes, resumindo, são as mesmas frações. Pergunta: quais pares de frações apresentadas no início da atividade 1 são equivalentes? Então, aqui são as frações da atividade 1. Ele quer saber quem são equivalentes. Então, vamos lá. 3/4 é equivalente a 6/8, porque se eu dividir 6/8, vai dar 3/4. Então, essas duas são frações equivalentes entre si. Outro, 1/4 com 5/20 e 2/8 são frações equivalentes. 1/4, 5/20 e 2/8, se eu for dividir, os dois vão dar 1/4. Outras frações equivalentes é 48/16 com 12/4. Os dois, na hora que eu dividir, vai dar 3 inteiros. E 35/21 com 105/63 são frações equivalentes. Se eu for dividir, vai dar também o mesmo número. Observe as figuras a seguir. A soma das frações representadas nas 4 figuras, considerando as partes coloridas, é... Bom, primeiramente eu tenho que saber que fração é essa. Está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes e pintada 2. Então, é 2/8. Se eu for simplificar em cima e embaixo por 2, eu vou ter uma fração equivalente a 1/4. Segunda fração. Está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. 4 partes pintadas 16. Então, é 4/16. Se eu for simplificar também por 4 em cima e 4 embaixo, vai dar também 1/4. Terceira fração azul, 1, 2, 3, 4. 4 partes e pintada 1. Então, é 1/4. E a última fração em vermelho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Foi dividido em 12 partes e pintado 3, então é 3/12. Se eu for dividir em cima e embaixo por 3, também vai ser igual a 1/4. Então, eu quero a soma dessas frações. Então, aqui é 1/4, aqui é 1/4, 1/4 aqui e também 1/4 aqui. Então, vai ficar 1/4 mais 1/4, 1/4, 1/4. Copio o número de baixo, que é o 4, e somo. 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 4/4, que é igual a 1 inteiro. 3. Existe um número racional especial, chamado porcentagem. Muito comum em situações de compras que envolvam juros ou descontos. Ele é representado por uma fração cujo denominador é 100. Então, o número de baixo sempre vai ser o quê? 100. Além disso, essa fração pode ser reescrita mantendo o numerador seguido do símbolo porcentagem. É possível transformar algumas frações em porcentagem por meio da equivalência entre frações, como a seguir. No caso, eu tenho uma fração 6/25. Eu tenho que fazer o meu denominador virar 100. Do 25 para virar 100, eu multipliquei por 4. Se eu multiplico por 4 embaixo, eu tenho que multiplicar por 4 em cima.
Então, 25 vezes o 4 dá 100. E 6 vezes o 4 dá 24. E 24 por 100 é a mesma coisa de 24%. É o que a gente vai fazer a seguir. Eu tenho uma fração 3 quartos, então eu tenho uma fração 3 quartos. O 4 tem que virar quem? 100. O 4 para virar 100, eu tive que fazer o quê? Multiplicar por 25. Se eu multiplico por 25 embaixo, multiplico por 25 em cima. E 3 vezes 25 é 75. Então, fica 75 centésimos, que é a mesma coisa de 75%. 7 vinteavos. Então, 7 vinteavos, o 20 eu tenho que fazer virar o 100. 20 vezes quanto que eu fiz para virar 100? 20 vezes o 5. Se eu multipliquei em 5 embaixo, multiplico 5 em cima. 7 vezes o 5 dá 35. 35 centésimos. E 35 centésimos é 35%. 13 quintos. 13 quintos tem que virar 100 embaixo. 5 vezes o 20 dá 100. Então, multiplica por 20 em cima. 13 vezes o 20 dá 260. 260 por 100 é a mesma coisa de 260%. Meio. Meio, o 2 tem que virar 100. Para o 2 virar 100, eu multipliquei por 50. Multiplico por 50 embaixo, então multiplico por 50 em cima. 1 vezes o 50 dá 50 por 100. 50 por 100 é a mesma coisa que 50%. 9 sobre 25, 9 sobre 25, o 25 tem que virar 100. O 25 para virar 100 eu multipliquei por 4. Então, eu multiplico por 4 em cima. 9 vezes o 4 dá 36. 36 por 100 dá 36%. E 21 por 50, 21 por 50, o 50 tem que virar 100. 50 para virar 100, eu multipliquei por 2. E multiplico por 2 em cima. 21 vezes o 2 dá 42. 42 por 100, 42%. 4. Júlia é empreendedora e possui uma loja. A fim de obter a quantidade de peças que foram vendidas e que sobraram em determinado mês, em relação ao total de estoque, ela organizou a seguinte planilha e calculou à mão os resultados. Preencha as lacunas em branco com os valores corretos. Então, produto blusas, eu tenho 20 peças e foram vendidos 4 quintos do estoque. Então, é 4 quintos de 200. Aqui a gente vai colocar o número de peças vendidas e o resto que tem no estoque. Então, eu vou fazer 4 quintos de 200. Então, 4 quintos vezes o 200. Aqui eu vou dividir 4 dividido por 5, que é 0,8. E 0,8 vezes o 200 é 160. Então, foram vendidas 160 peças de blusas e tem no estoque 40 peças. Segundo produto é as saias, que eu tenho 100 peças e foram vendidos 3 quartos do estoque. Então, eu vou fazer 3 quartos vezes o 100. 3 dividido por 4 é 0,75. E 0,75 vezes o 100 dá 75. Então, foram vendidas 75 saias e sobraram 25 no estoque. Agora é a calça jeans, que eu tenho 180 peças e foram vendidas 85% do estoque. Então, eu vou fazer 85 por 100
vezes 180. 85 dividido por 100 é 0,85. 0,85 vezes 180 dá 153. Então, foram vendidas 153 calça jeans e tem no estoque 27 calça jeans. O último foi os sapatos, que eu tenho 70 peças e foi vendido do estoque 9 décimos. Então, eu vou fazer 9 décimos de 70. 9 dividido por 10 dá 0,9. 0,9 vezes os 70 dá 63. Então, foram vendidas 63 sapatos e ainda tem no estoque 7 sapatos. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e fiquem com Deus.